O escoteiro que entrou na montanha e jamais retornou. Existem lugares na Terra que parecem guardar segredos. Montanhas que observam gerações passarem, vales que ecoam histórias não contadas. O Pico dos Marins, um gigante de pedra com mais de 2.400 metros de altitude, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, é um desses lugares. E em 8 de junho de 1985, ele se tornou o palco de um dos desaparecimentos mais angustiantes do Brasil. Esta é a história de Marco Aurélio Simon, um garoto de 15 anos, inteligente, experiente em trilhas e um escoteiro dedicado. Naquele dia, ele e mais 3 amigos escoteiros liderados por Juan Cefas, um homem de 28 anos, se propuseram a conquistar o cume da montanha. Era para ser uma aventura, um teste de resistência e companheirismo. Acabou se tornando um pesadelo sem fim. O grupo começou a subida sob um tempo instável. A neblina era um risco constante na região, capaz de desorientar até o mais experiente dos montanhistas. Durante a trilha, um dos garotos, Osvaldo, começou a sentir-se mal, exausto. O grupo decidiu se separar. O líder Juan Cefas e outros 2 garotos continuariam até o cume, enquanto Marco Aurélio, o mais experiente entre os meninos, acompanharia Osvaldo na descida. Porém, a versão que se tornou oficial é um pouco diferente e mais crucial. Próximo a um trecho conhecido como o Morro do Careca, um dos garotos, Ricardo, se machucou. Foi neste ponto que a decisão que mudaria tudo foi tomada. O líder, Juan Cefas, pediu que Marco Aurélio, que estava na frente, voltasse por um trecho curto, de aproximadamente 20 minutos, para buscar ajuda na base onde haviam deixado as mochilas. Marco Aurélio obedeceu. Ele se virou, começou a descer a trilha que já haviam percorrido e, após cruzar uma pequena curva, desapareceu na neblina. Ele nunca mais foi visto. Passaram-se 20 minutos, meia hora, 1 hora. O líder gritou seu nome. O eco foi a única resposta. Juan desceu pelo mesmo caminho, refazendo os passos do garoto. Não havia nada. Nenhum sinal de queda, nenhum pedido de socorro. Era como se Marco Aurélio tivesse se desvanecido no ar, rarefeito da montanha. O grupo, em pânico, conseguiu descer e acionar as autoridades. O que se seguiu foi uma das maiores e mais exaustivas operações de busca da história do Brasil. Durante 28 dias, a área foi vasculhada incessantemente. Centenas de homens, incluindo bombeiros, policiais militares, voluntários do exército e alpinistas experientes. Helicópteros sobrevoaram a região dia e noite. Cães farejadores percorreram cada fresta. Eles não encontraram absolutamente nada. Nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa, nenhum pedaço da mochila, nenhum corpo. O desaparecimento de Marco Aurélio se tornou um mistério completo. Como um jovem experiente some numa trilha conhecida, sem deixar um único vestígio? A investigação policial então se voltou para a única pessoa que poderia ter respostas: o líder Juan Cefas. Seu comportamento foi considerado suspeito e seu depoimento continha contradições. Por que ele enviou um garoto de 15 anos sozinho para buscar ajuda? Por que ele não foi pessoalmente, sendo o adulto responsável? A polícia chegou a trabalhar com a hipótese de homicídio, mas nunca encontrou uma prova, um motivo, ou, o mais importante, um corpo. Juan Cefas sempre negou qualquer envolvimento. Com o passar dos anos, as teorias se multiplicaram. A primeira e mais óbvia seria um acidente. O Pico dos Marins é traiçoeiro, cheio de fendas e abismos ocultos pela vegetação. Marco Aurélio poderia ter saído da trilha por engano, caído em uma fenda profunda e ficado preso. Mas, mesmo assim, a escala da busca torna quase impossível que nenhum vestígio, nem mesmo o cheiro, fosse detectado pelos cães. A segunda teoria é a de um crime. Alguém poderia estar na montanha naquele dia. Um eremita, um caçador, um criminoso foragido. Marco Aurélio poderia ter cruzado o caminho da pessoa errada, no lugar errado. Mas a região é extremamente isolada.
A chance de um encontro tão fatídico, sem que ninguém visse nada, é mínima. Anos mais tarde, um novo elemento surgiu. Um médium contatou a família, afirmando que Marco Aurélio estava vivo e vivia em uma comunidade isolada na Argentina. A família, desesperada por qualquer esperança, chegou a viajar, mas a pista se provou falsa, adicionando mais uma camada de dor ao mistério. O caso foi reaberto décadas depois. Novas tecnologias de busca foram consideradas. Drones, georadares. Mas a montanha é vasta e o tempo cruel. O pai de Marco Aurélio, Ivo Simon, nunca desistiu. Ele dedicou sua vida a procurar pelo filho, voltando ao Pico dos Marins mais de 200 vezes. Ele se tornou um especialista na montanha, conhecendo cada pedra, cada trilha, na esperança de que ela lhe devolvesse o que tomou. Infelizmente, ele faleceu em 2021, sem jamais encontrar uma resposta. O desaparecimento de Marco Aurélio Simon é uma ferida aberta. Uma história sobre responsabilidade, esperança e a agonia do desconhecido. A montanha continua lá, silenciosa e imponente, guardando seu segredo. O que aconteceu naquele dia de inverno, em 1985, continua sendo uma pergunta que ecoa entre as rochas e a neblina. Alguns lugares nunca nos contam suas histórias por completo. E para algumas perguntas, o silêncio é a única e eterna resposta. Se você também busca entender o inexplicável, inscreva-se na Zona de Silêncio.